uma história interessante, que a BMS foi criada por um grupo que, na época de 1948, pós-Segunda Guerra, vamos dizer assim, através do Terzaghi, pediu que o Brasil precisava liderar essa área de solos residuais, solos tropicais. E o Milton Vargas, então, foi um desses líderes, né? Então, ele participava dos congressos internacionais já naquela década de 40 e fundou a BMS e depois continuou trabalhando nisso, estabilidade, esta luz, então, motivado até pelo Terzaghi, né? Isso, vamos dizer assim, deu muita visibilidade para a geotecnia brasileira. Depois aí toda a história da BMS veio decorrendo disso. Certamente o pioneirismo de Milton Vargas na produção do conhecimento, ou na geração de conhecimento, foi um marco importante na medida em que alguns dos fundadores da mecânica dos solos brasileiros eram engenheiros que resolviam problemas de engenharia. E poucos deles eram pioneiros como Milton Vargas, que desenvolvia o conhecimento. Então ele deu uma contribuição singular na medida que naquela época não haviam programas de pós-graduação, não haviam institutos de pesquisa, não havia a produção de conhecimento de engenharia no Brasil. Com a ajuda de alguns planos do Rio, Costa Nunes, no Rio Grande do Sul, Monasque, e aí que se formou a Associação Brasileira de Mecânica do Solo, a BMS. Não, o Milton Vargas faz parte da primeira geração de grandes geotécnicos, né, que é uma geração dos nossos ídolos. Então, Odair Grilo, Milton Vargas, Vitor de Mello, Raimundo de Araújo Costa, eram grandes engenheiros da década de 40, década de 50 e conheceram pessoalmente o Terzaghi, que é a referência da mecânica de solos, né, no mundo, e trabalharam ativamente para a criação da BMS. Eu, como presidente da BMS, eu encontrei frequentes vezes e sempre o achei uma figura maravilhosa que todo momento se colocou à minha disposição para que nós fizéssemos um evento à altura de Terzaghi, porque ele era também discípulo de Terzaghi e estava ali conosco contando a sua experiência. Uma figura notável. Então, o Milton Vargas, sem ele, talvez a BMS não fosse, sei lá, metade do que ela é hoje, com certeza. A gente deve muito a ele. Milton Vargas foi não apenas alguém que contribuiu no conhecimento da engenharia, mas em fase mais avançada de idade ele se envolveu em outras áreas de atividade, como a filosofia e a história da engenharia brasileira. Meu amigo Vicente, com o Vanaca, que era o professor de filosofia do São Bento, principalmente depois dessa amizade com o Vicente, que aí ficou girando muito em torno de filosofia. Eu escrevi muitas crônicas para a Folha de São Paulo, muitos assuntos, os assuntos que apareciam cada época que eu escrevia. O senhor sempre gostou de poesia? Sempre. Sempre?
Ele, como professor Telêmaco Langendonck, eles foram pioneiros nisso. Alguma coisa nós deixaram definitivamente para as gerações futuras, além de deixar um livro. Por exemplo, ele deixou o exemplo de um grande professor em que tinha muitos amigos e os manteve e vem mantendo até hoje. Parabéns, professor. Entre reconhecimento de amigos, colegas e ex-alunos, Milton Vargas guarda com todo carinho estatuetas e placas de prêmios que recebeu ao longo das 7 décadas de profissão. O prêmio de Jabuti é de várias coisas, né? E uma das é de tecnologia. E essa aqui, neste ano, 1978, Foi para o senhor. foi para mim. Do ano. Engenheiro do ano. Eu acho que isso aqui não tem muita escolha, não é? Eles lá dentro do Instituto de Engenharia, Não tem muita escolha. cada ano eles dão para uma pessoa. Esse ano coube a mim. 6 livros publicados, 9 prêmios, 140 artigos, dezenas de obras. Quase um século dedicado a uma única paixão. Milton, dessas coisas todas que o senhor fez durante a vida inteira, a engenharia, a filosofia, os livros, qual foi a maior paixão, assim, da vida do senhor? Engenharia. Foi Eu me considero um engenheiro antes de qualquer coisa.